No vídeo anterior, cometi um suposto erro ao falar da teoria de que os habitantes de Westview poderiam ser tripulantes de uma viagem prestes a sofrerem um acidente causado pelo sumiço do condutor, quando do estalar de dedos do Thanos. Bem, mas o fato é que Wanda desapareceu também, ou seja, não teria como ela ter salvado ninguém, pois ela meio que morreu. Pelo menos em teoria, já que não temos noção da amplitude dos poderes da Wanda. Seria possível que ela tivesse o poder de autorregeneração? Isso não seria de todo impossível, já que, neste quinto episódio de WandaVision, o agente Jimmy Woo e Darcy ficam bastante surpresos ao descobrirem que a Wanda tem o poder de produzir matéria sólida. Isso se dá na cena em que percebem que a roupa dos anos 70 de Monica Rambeau está exatamente intacta, mesmo ela tendo saído de Westview. Então, se Wanda tem o poder de produzir matéria, ela poderia ter também o poder de regeneração da vida, porém de forma limitada? Teria ela conseguido se auto-regenerar após o estalar de dedos do Thanos? E assim ter evocado um tipo de magia que contraria alguma lei cósmica, o que teria levado a bruxa Agatha Harkness, que muitos consideram ser a Agnes, até ela, para que ela pudesse ser a sua mentora e ajudá-la a aprimorar os seus poderes? Assim, ela poderia ter passado uns 5 anos desenvolvendo os seus poderes para trazer as pessoas blipadas de volta à vida, antes de descobrir que elas retornariam após o estalar de dedos do Hulk e o sacrifício de Tony Stark. E essas pessoas que ela trouxe de volta à vida seriam justamente os habitantes de Westview. Claro que essa teoria seria a mais mirabolante, né? O mais usual mesmo é considerar que ela voltou normalmente, assim como todo mundo, 5 anos depois que as pessoas desapareceram. Mas a ideia de ela ter salvado pessoas de um acidente e tê-las feito refém do seu mundo ainda é válida, visto que, no episódio anterior, vimos através de Monica Rambeau que, ao retornarem ao mundo, as pessoas voltaram exatamente ao mesmo lugar de onde elas tinham sumido. Ou seja, pense em automóveis, metrôs, aviões, etc. Pessoas que sumiram estando em meios de transporte e então retornariam a esses mesmos meios de transporte, que agora estariam ocupados por uma série de outras pessoas, fazendo com que essa lotação de pessoas pudesse ocasionar uma série de acidentes, não é mesmo? E aí volta a ser válida a ideia de Wanda estar manipulando pessoas que ela mesma teria salvado de um acidente. Seria uma forma bem interessante de subverter uma trama de super-herói. Um herói, ou no caso uma heroína, que faz reféns de seus próprios desejos as pessoas que salva. Porém, uma fala que pode ir contra isso é o que a Wanda diz à Visão no final deste episódio, quando Visão vai tirar satisfações com ela. Ela diz para ele que nem sabe como tudo aquilo começou, deixando claro que ela não está controlando exatamente tudo o que acontece. De fato, se bem lembrarmos, há coisas que Wanda não controla, como a cegonha no episódio 3, que ela não conseguiu fazer sumir, ou mesmo seus filhos neste episódio, que em um determinado momento se auto-envelheceram, sem que ela conseguisse evitar. A ideia de ela poder ou não regenerar a vida é diretamente colocada em pauta neste episódio, quando o cachorro de estimação que os meninos ganham morre, e eles pedem para a mãe consertar a morte. E a própria Agnes pergunta se ela pode fazer isso. Bem, essa pergunta da Agnes é bem estranha para início de conversa, visto que, até então, nem era para ela cogitar fazer esse tipo de pergunta, se ela é só uma pessoa normal mesmo.
Segundo a série de TV da Wanda, ninguém mais sabe sobre os poderes da Wanda, além de Visão e seus filhos. Então como Agnes pode fazer essa pergunta desse jeito, como se fosse razoável para ela Wanda ter poder sobre a morte e a vida? Bem, precisamos falar sobre Agnes. No início do episódio tem aquela cena bizarra onde ela pergunta para Wanda se ela deve entrar de novo na casa e repetir a visita. Como se ela estivesse sendo dirigida como uma atriz pela Wanda, o que surpreende bastante o Visão. Wanda até perde o medo de fazer magia bem na frente dela, deixando o Visão preocupado, ao fazer aparecer uma coleira para o cachorro. Não só Wanda não se preocupa mais em esconder os seus poderes, pois inclusive Agnes nem a viu fazer aquilo, como também Agnes depois não demonstra estranhar o pedido incomum dos filhos da Wanda, de pedir para a mãe consertar a morte. Como se Agnes estivesse ciente dos poderes da Wanda o tempo todo. Aliás, esse episódio, mais do que qualquer outro, ressalta que Agnes é a única que parece estar consciente de estar presente na série de TV da Wanda, querendo que aquilo continue, por alguma razão. No episódio 3, inclusive, quando Herbie quis revelar algo à Visão, ela o interrompeu. No momento achamos que era por medo de alguma coisa, como se ela estivesse sob uma ameaça. Mas agora podemos presumir que é porque ela mesma deve estar por trás, de alguma forma, deste mundo paralelo. Bem, se Agnes for mesmo Agatha Harkness, ela poderia ser então uma espécie de babá mística que está vigiando a Wanda para que ela não use seus poderes de forma a colocar em risco o equilíbrio do universo, ou algo do tipo. Principalmente se esse poder seja o de regenerar a vida. E é por isso que Agnes está sempre por ali o tempo todo para tudo o que Wanda precisar. O que faz aquela primeira teoria ter algum sentido. Sobre o Visão não ser uma projeção da mente da Wanda exatamente, é simples. Ao ressurgir do blip, Wanda estava em Wakanda, então ela pode ter sido acolhida pela General Okoye e de alguma forma ter tido acesso ao backup dos dados de Visão que a Shuri fez durante a Guerra de Vingadores Guerra Infinita. A partir desses dados, ela pode ter usado seus poderes para reconstruir a Joia da Mente. Depois foi só ela invadir a espada e sequestrar o corpo do Visão, como mostrado, usar a programação de neurônios que estava com Shuri para reconstituir o corpo dele e colocar a Joia da Mente nele para ressuscitá-lo. Por estar fazendo um experimento de regeneração da vida de pessoas de forma gradual, ela convenientemente pode ter manipulado as memórias de Visão para ele não atrapalhá-la nisso de alguma forma. Inclusive pode ter reconstruído ele já dentro de Westview e ligado a memória dele a partir dali, o que explica ele não se lembrar de nada antes de Westview. E você, quais são suas teorias sobre WandaVision? Então não esqueça de seguir os 5 passos. Curta o vídeo, comente abaixo o que achou, compartilhe com seus amigos mais nerds, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo as notificações. Um forte abraço e até a próxima!